Tem tanta coisa pra gente comentar hoje que o vídeo nem vai ter introdução. Se bem que eu acho que isso aqui acabou de virar introdução. Azul, caralho. O episódio de Titãs dessa semana começou com uma das cenas mais impactantes que já vimos na série. Para extrair o máximo de informações sobre os outros Titãs e também entender como funciona a transformação do Mutano, os cientistas da Cadmus deixam o cérebro dele exposto e fazem uma série de experimentos ali, em que nós ficamos vendo a cabeça dele sendo cutucada por muito mais tempo do que gostaríamos. Mas é um pouco estranho porque no último episódio a gente tinha visto como Garfield estava decidido a ir embora dali, ele não queria continuar na Cadmus, queria apenas encontrar os seus amigos. Será que ele acabou cedendo àquela conversa de desbloquear todo o seu potencial ou a Cadmus mais uma vez conseguiu conter ele e colocar ele ali para fazer aquelas experimentações? Independentemente de qual opção aconteceu, ele tá lá. E nós voltamos pro Dick, só que dessa vez ele tá preso na solitária depois de ter ajudado aquela galera a escapar da prisão. E é quando somos agraciados com a presença de Bruce Wayne mais uma vez. Só que é meio preocupante o Bruce Wayne voltar a aparecer nas alucinações do Dick, porque da primeira vez parecia que tinha sido uma situação de estresse absoluto. Isso jamais tinha acontecido e essa foi uma forma que a consciência do Dick encontrou para extravasar. Tanto é que naquele episódio o próprio Bruce diz que o Dick sabe o que fazer para ele desaparecer. Justamente por isso eu pensei que aquela tinha sido uma situação única e que o Dick tinha superado. Ok, que aqui a gente tá de novo em outra situação de estresse absurda e essa é uma forma que a consciência do Dick encontra para se manifestar, mas fica uma parada quase esquizofrênica. Tem uma versão maluca do Batman morando na cabeça do Robin e toda vez que ele é submetido a uma situação estressante, não é ele mesmo que para raciocinar e chega à solução. É um Batman irlandês que dança e mostra para ele o que fazer. Eu sei que isso é um modo de mostrar que o próprio Dick tá chegando a todas essas conclusões sozinho, mas o modo como isso é mostrado não deixa de ser bizarro e até preocupante. Afinal de contas, o cara que deveria ser o líder dos Titãs não é tão equilibrado assim. Só que por mais que seja uma situação estranha, essas aparições do Bruce na cabeça do Dick são muito legais. E justamente por serem alucinações, elas permitem que o personagem seja retratado de maneira mais caricata, mais exagerada, mais irônica. A série ganha muita liberdade nesse sentido. O Bruce aparece na cela do Dick falando pra ele reagir, falando que ele tem que escapar de lá e pedindo pra ele se atentar aos detalhes do que a gente já tinha percebido. O Jericho tá vivo e preso no corpo do Exterminador, mas o Dick precisou pirar, ir pra solitária, ficar preso pra conseguir perceber isso. De qualquer forma, isso nos leva pro melhor momento do episódio, com certeza, que é a luta entre Bruce e Dick. E acho que foi a primeira vez desde que o Ian Glen foi escalado como Bruce Wayne que eu consegui acreditar que aquele tiozinho pode ser o Batman. O estilo de luta dele é muito mais antecipar os movimentos do seu oponente e usar a própria força do Dick contra ele. Fora que dá pra perceber que ele tem anos e anos de experiência no combate ao crime, então todos aqueles movimentos parecem muito naturais, muito simples pra ele. E até mesmo ele consegue fazer eles independentemente da agilidade ou da força que ele coloca, mas ainda assim deixá-los muito eficientes. Eu achei essa luta muito legal mesmo, pra mim um dos melhores momentos não só desse episódio, mas sim de toda a segunda temporada, talvez de toda a série dos Titãs. E na vida real, a gente percebe como isso é uma forma do Dick continuar treinando, continuar se mantendo em forma, até que ele percebe o segredo do Exterminador e decide abandonar a prisão por conta própria. Mas é claro que ele deixa um recado pra trás, já que ele imagina que os Titãs também já estavam organizando uma missão pra resgatá-lo. Duas coisas aqui. O Dick ter escapado da prisão, pra mim não é um problema. Ele ajudou os caras lá a fugir, ele tem o treinamento do Batman, ele conseguiria escapar da prisão a qualquer momento. Naquela hora que ele apanhou dos guardas lá no final do episódio anterior, não foi porque os guardas conseguiram conter o Dick, nossa, o Dick apanhou pros guardas depois de tudo que ele fez. Não, ele queria continuar preso. Ele ajudou os caras a fugir porque ele achava que era injusto eles continuarem ali preso, afinal de contas a gente sabe que ele não consegue parar de ajudar os inocentes, e depois ele falou, vou voltar pro meu exílio, eu vou aceitar o que eles colocarem aqui, essa é a minha condição a partir de agora, eu quero ficar sozinho, eu quero ficar longe de tudo. Mas a qualquer momento, na hora que ele decidisse fugir, ele ia fugir. Você achar que o Dick não consegue escapar daquela prisão, por mais que seja uma prisão de segurança máxima, é a mesma coisa que achar que o Batman não vai conseguir sair dessa situação. Então isso pra mim não é um problema. O que me incomoda é o Dick
que achar que alguém vai ao seu resgate e mesmo assim preferir fugir e resolver tudo sozinho mais uma vez. Se a gente consegue tirar uma mensagem dessa temporada e principalmente desse episódio, é a que os Titãs têm que permanecer unidos. Famílias resolvem as coisas juntas. Separados, eles não conseguem seguir em frente. Eles precisam do apoio um do outro. E essa situação com Jericho é a desculpa perfeita para eles voltarem a se tornar os Titãs. O que levou eles a se separarem em um primeiro momento pode ser revertido. A gente ainda não sabe como, mas dá. Então é nisso que eles deveriam se apoiar e falar, nossa, agora a gente vai fazer de tudo pra dar certo mesmo. Então é meio frustrante ver o Dick colocando toda a responsabilidade nas próprias costas mais uma vez e não querendo que os Titãs participem disso. Por outro lado, ele colocar o recado ali na parede da cela pode significar justamente que ele já espera que os Titãs percebam isso e vão pra casa do Exterminador pra eles derrotá-lo de uma vez por todas. Se for assim, até que tá valendo. Mas ainda falta a gente comentar aqui pra quem ele deixou esse recado. Bom, nesse episódio nós vemos como as mulheres do grupo ganham destaque e se encontram no lugar que dá título ao episódio. A Donna tenta entender o que está acontecendo na Torre dos Titãs quando recebe uma ligação da Rachel dizendo para elas se encontrarem em uma lanchonete à beira de estrada na pequena cidade de Elko. Enquanto isso, a própria Rachel tem uma série de pesadelos em que vê o Dick sendo assassinado pelo Exterminador e meio que sem saber para que rumo seguir, ela vai até a rodoviária e compra uma passagem para o lugar mais distante que seu dinheiro conseguiria levá-la, que convenientemente é Elko. A Dawn também decide deixar o passado para trás e seguir o seu próprio caminho, mas o motor do seu carro começa a falhar e ela é obrigada a parar em uma lanchonete à beira de estrada na pequena cidade de Elko. E a Corey, depois de deixar a equipe para trás, descobrir que a sua irmã usurpou o trono, assassinou seus pais e ela não tem como voltar para Tamaran, resolveu afogar as mágoas na cachaça e em encontros vazios. Ela simplesmente chegou a um ponto em que pensou, cara, eu perdi tudo, eu não tenho mais o que fazer, então eu realmente não vou fazer nada e chutar o balde mesmo. Até que a TV do seu quarto de hotel sofre uma interferência e ela vê a propaganda de uma lanchonete à beira de estrada na pequena cidade de Elko, que serve os melhores donuts da região. E como ela já tá na merda mesmo, ela pensa, bom, vou lá comer uns donuts. Well, that's just lazy writing. Com parte da equipe reunida, nós descobrimos que ninguém menos que Bruce Wayne foi o responsável por levar elas ao local. E quanto mais você para pra pensar nisso, menos sentido faz. Mas como eu já falei várias vezes ao longo das nossas análises dos episódios de Titãs, a gente precisa de uma boa dose de suspensão de descrença pra série funcionar. Eu entendo que não ia adiantar nada o Bruce ligar pra cada uma delas e marcar um encontro ali. A equipe tava dividida, tava fragmentada, elas não iam querer se reunir. E algumas coisas até que fazem sentido, como o Bruce conseguir hackear o rádio da Dawn ali e até mesmo a interferência na TV da Corey. Sintetizar a voz da Ravenna é um passo um pouco mais complicado, mas o Bruce Wayne consegue. Agora, invadir o sonho da Rachel, talvez não seja ali que a interferência dele aconteceu, mas sim lá na rodoviária. Talvez ele justamente aproveitou um momento em que a Rachel tinha saído e percebeu, bom, ela tá querendo ir pra algum lugar, mas não sabe pra onde ir. Então deixa eu dar uma ajudinha aqui. Então talvez a interferência dele tenha sido só nesse momento, o que eu acho até bem mais plausível. Mas ainda assim também é muito engraçado pensar que o Bruce reuniu todas elas nesse lugar especificamente, longe de tudo o que tá acontecendo, longe de todos os núcleos que a gente já viu acontecendo em Titãs, mandou a real aí, família pra ficar junta e vazou sem falar mais nada. O pior é que eu consigo acreditar nesse Bruce Wayne fazendo esse tipo de coisa. Como eu falei, a série tem muita liberdade pra brincar com os personagens. E esse aqui é um Batman mais velho, é um Batman mais experiente que já passou por muita coisa. Talvez inclusive já é um Batman que se curou, porque o Batman, quando a gente para pra pensar, tem uma cabeça, uma mente tão deturpada quanto a dos próprios vilões. O negócio é que ele usa todas as habilidades dele, todo o conhecimento, toda a agilidade pro bem. Ele usa isso pra se tornar um herói. Mas isso é um escape, é um modo dele tentar superar o luto pelos pais, é um modo que ele encontrou de extravasar, de canalizar toda aquela raiva, todo aquele luto, tudo que ele passou perdendo os pais. Aqui a gente consegue imaginar que o Bruce Wayne já encontrou essa cura
agora, e agora tá querendo passar ela adiante sem que os Titãs tenham que passar por todo o mesmo caminho que ele trilhou. Enfim, a cada aparição o Ian Glen consegue me convencer mais como Bruce Wayne. Mais uma vez eu gostei muito da participação dele. Só que o plano dele não dá certo, pelo menos em um primeiro momento, o que é muito chato, porque a série continua fazendo isso de une os personagens, separa, une os personagens, separa. Isso já aconteceu o quê? 3, 4 vezes só nessa segunda temporada? Aparentemente, as coisas estão se encaminhando para um ponto que os personagens vão acabar juntos. Mas é frustrante demais a gente tá vendo uma série dos Titãs em que a gente já tá no final da segunda temporada e eles ainda não se reuniram como uma equipe propriamente dita. Então mesmo com o grupo se dividindo, com a Donna e a Dawn indo para São Francisco resgatar o Gar, e com a Rachel e a Corey indo pro condado de Kane tirar o Dick da prisão, ainda acho que esses momentos vão acabar se encaminhando para a mesma direção. Adorei ver a reunião da Rachel com a Corey, a Anna Diop sempre rouba a cena. Pra mim, ela é um dos nomes mais fortes do elenco, ao lado do Brenton Thwaites, e por mais que às vezes o roteiro dê uma deslizada com a personagem, a Corey sempre entrega as cenas mais sólidas de todos os episódios. Ela e o Asa Noturna, quer dizer, o Dick Grayson. Desde as cenas na cidade, com ela ficando bêbada, ela no hotel, ela chegando na lanchonete e pedindo donut e destruindo a campainha ali, foi tudo muito legal. A cena das duas invadindo a prisão juntas é muito B10, só que a gente percebe que os poderes dela começam a falhar, e isso ainda não tinha sido mostrado pra gente. Não dá pra entender se é só um cansaço, se é porque ela tá bêbada, mas fica sugerido que é algo além, algo a mais, e que só deve voltar a ser explorado na terceira temporada, ou talvez até como um gancho pra essa terceira temporada. No final do último episódio aqui, ela perdeu os poderes. E aí, como vai ser a próxima temporada? Enfim, elas descobrem ali que o Dick fugiu, o Jericho tá vivo e isso deve levar à união do grupo. Isso ou a situação do Garfield. No final do episódio, nós descobrimos que a Cadmus conseguiu encontrar um gatilho no cérebro dele que ativa a sua transformação e faz com que ele perca o controle. E se na visão dele ele é capaz de matar até a Rachel, rapaz, ninguém tá a salvo. Então talvez essa seja uma missão que exija a união dos Titãs para que eles consigam conter o Garfield, já que a Donna, a Dawn, claro, elas têm poder suficiente para subjugar o Mutano, mas elas não vão querer machucar um amigo. Ou essa situação sirva apenas para trazer o Hank de volta para a equação também. Nessa semana, ele e o Connor foram deixados de lado. Então talvez com a Donna e a Dawn sendo capturadas pela Cadmus, o Hank apareça e liberte o Connor e juntos eles consigam resgatar todo mundo, e aí depois essa parte dos Titãs se reúne com a outra parte lá para derrotar o Exterminador. Talvez seja isso também. Não sei, muita coisa pode acontecer vinda desse núcleo aí, e eu realmente espero que depois de todos esses experimentos, o Garfield finalmente tenha libertado todo o seu potencial de verdade e consiga se transformar em outros animais. Mas essa não foi a única grande revelação do capítulo dessa semana. Finalmente voltamos a ver Jason e Rose. Eles estão curtindo a vida nos arredores de Gotham, mas nós ainda percebemos que a Rose tá com um comportamento estranho. Mesmo assim, o Jason abre o jogo pra ela e mostra um lado do personagem que ainda não havíamos visto. Ele baixa a guarda. Ele realmente acredita que ao lado dela, eles podem construir uma vida diferente. Por mais que ela comente, né, dá pra gente entender que eles continuam agindo como vigilantes aí, surrando uma galera pelas ruas. O que ele não sabia era que, como nós já havíamos suspeitado desde a aparição da personagem, a Rose é realmente uma infiltrada no grupo trabalhando pro Exterminador esse tempo todo. O que choca um total de 0 pessoas. Acho que o que realmente foi uma surpresa foi o fato dela tá gostando do Jason de verdade e abandonar o plano com o Exterminador pra tentar começar uma vida nova com ele. Só que a hora que o Jason descobrir tudo isso, eu não sei se ele vai aceitar tão bem assim o fato da namorada dele estar conspirando com o cara que jogou ele de um prédio. Enfim, achei esse episódio bem melhor que os 2 anteriores, mas faltam só 2 episódios pra essa temporada acabar e eu não sei como toda essa trama vai terminar. Por mais que a gente tenha grandes momentos individuais, então a jornada do Dick para se tornar Asa Noturna tá muito interessante, a mesma coisa com a história da Corey, tem muito potencial, principalmente para uma terceira temporada, a relação de Rapina e Columba, a relação de Jason e Rose, todo o drama da Rachel, o que tá acontecendo com os poderes dela, o Mutano, o Connor, só que são muitos personagens, com muitas histórias, e a série não sabe que caminho seguir. Então quando a gente junta todas essas histórias que individualmente são muito interessantes, no conjunto ficam muito bagunçadas. Acho que essa temporada começou muito bem, focada no desenvolvimento dos personagens, mas
aos poucos tantos plots secundários foram sendo introduzidos que eles achavam que iam enriquecer ainda mais a trama, só que isso acabou diminuindo a força da trama principal e prejudicando as outras também. Espero que eles consigam consertar isso nos 2 últimos episódios, espero que seja aqueles 2 episódios que vinham pra resolver tudo de vez e a gente fala, nossa, era isso que tava faltando realmente, obrigado Titãs por me entregar essa história. Quero muito que isso aconteça mesmo e que a partir disso e da 3ª temporada eles já sigam sem essas amarras de preparação de terreno, porque isso é outra coisa que a gente sente muito nessa 2ª temporada. O tempo todo a gente tem uma preparação, é um vai e não vai. As coisas estão sempre encaminhando para uma direção, mas a gente nunca chega lá. Então o meu medo é que a gente tenha um final de temporada assim como foi na primeira, em que a gente teve uma construção, olha o Trigon vindo aí, olha lá o bichão, ele vai ser do caramba. Chega no final uma situação frustrante que é resolvida com 5 minutos do episódio da próxima temporada. Então espero de verdade que isso não aconteça, porque pra mim a 2ª temporada foi um salto enorme de qualidade com relação à primeira, mas tá na hora de fechar essas pontas aí e dar o Asa Noturna pra gente. Achei muito interessante o modo como não foi surpreendente, mas eles estão conseguindo colocar alguns elementos aqui e ali do contrato de Judas, como eu falei que ia acontecer e as pessoas, não vai ser? Então se as coisas encaminharem como foi na história original, o final dessa temporada deve ser bem forte. Enfim, essas foram as minhas impressões, mas diz aí embaixo o que você tá achando do final da 2ª temporada de Titãs. Aproveita para seguir a Legião dos Heróis nas nossas redes sociais e me segue lá no Instagram também, @MaidannaLH. É isso, Legionários, e que a força esteja com vocês. Não era isso. Estranho, né? Ainda acho que esse vão tá estranho, mas vai assim mesmo. As origens... Tava certo. Talvez antes eu tenha errado. O que ele não sabia era o que tava certo. Então isso é um motivo mais do que suficiente